Continuando o nosso programa desta segunda-feira, hoje nossa conversa é com o médico infectologista Ion de Andrade. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida em relação à Covid-19 e o governo do estado, as ações do governo, a opinião de um médico especialista sobre a doença de uma forma geral e o comportamento dessa pandemia aqui no nosso estado, ou também pode mandar aqui para mim qualquer assunto que envolva o cenário político local, estadual ou nacional para a gente conversar. No programa de hoje, as redes sociais estão aí, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, você bota lá na busca, Cenário Político TCM, fácil de achar. O WhatsApp é 8802-8979, participe com a gente. Rapidinho aqui, pessoal, a UERN lançou aqui uma enquete sobre violência de gênero na universidade, para traçar aí um quadro da violência de gênero lá na universidade. Muito interessante isso. Está sendo realizada pela Comissão para a Construção de Política de Enfrentamento à Violência contra Mulheres no âmbito da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A enquete já está aberta a partir de hoje, vai ficar disponível pelos próximos 30 dias, a UERN Mulheres é quem está realizando e o objetivo é coletar essas informações da comunidade acadêmica para subsidiar a composição de proposta que se destina à construção de uma política pública institucional. É importante também dizer que essa enquete não vai substituir as investigações que já são realizadas pelo corpo docente e discente da universidade nas respectivas áreas de pesquisa, com respectivos cortes de especificidade investigativa. Ou seja, se você é da comunidade acadêmica, responda essa enquete, o link daqui a pouco vai estar lá no blog carolribeiro.com.br, que fica mais fácil da universidade entender como é que funciona a violência de gênero ali dentro da universidade, nos corredores da universidade, para traçar políticas de combate. Então, se você é da comunidade acadêmica da UERN, pode ir lá para esta votação. E agora, para essa votação não, para essa pesquisa da enquete. E agora a gente volta com o doutor Ion de Andrade, conversando aqui com a gente. Doutor Ion, o que é que há de certeza hoje sobre a Covid no campo científico, no mundo e no Brasil? Olha, o que é que há de certeza? É uma doença viral transmitida por via respiratória. Subsiste ainda uma dúvida de se ela é transmitida pelo ar, e isso significa transmitida por micropartículas que possam demorar mais tempo no ar, mas já se sabe que ela é transmitida por microgotas. É uma doença sistêmica, portanto ela não é apenas uma doença respiratória, mas ela pode evoluir de forma grave por um acometimento de múltiplos órgãos, né? Ela pode produzir problemas neurológicos, pode acometer os rins, né? Pode produzir uma reação inflamatória explosiva, coagulação intravascular disseminada, de forma que é uma doença que apresenta na gravidade uma quantidade muito grande de sintomas sistêmicos, né? É uma doença que, do ponto de vista dos casos leves, pode cursar com sintomas os mais variados, desde sintomas quase imperceptíveis, até dor de cabeça, coriza, conjuntivite, né? Perda do olfato e da gustação. Há pessoas que iniciam o quadro com diarreias, né? Há pessoas que desenvolvem graus leves e moderados de dificuldade respiratória, de maneira que quase como se problemas cutâneos, né? Há problemas de pele que estão relacionados com a Covid. Portanto, o que se constata é que é uma doença que aparece com múltiplos sintomas e o que pode dificultar o diagnóstico. Não é uma doença que tem sempre o mesmo padrão, né? Tem doenças que são mais fáceis de diagnosticar porque vêm a aparecer sempre do mesmo jeito. A Covid não, a Covid ela pode inclusive cursar com nenhum sintoma, né? Pessoas completamente assintomáticas. A outra coisa que se sabe é que ela tem galgado assim
ciclos epidêmicos que, em toda parte, nos países em que ela já foi controlada, produz um grande número de casos, depois ela vai regredindo na proporção em que as pessoas vão tendo os cuidados redobrados em relação à diminuição do contágio, né? Todos esses cuidados de que a gente já falou anteriormente. Mas, ditas essas coisas que estão mais ou menos sedimentadas, né? Há muita coisa por ser descoberta em relação à Covid, coisas que são pouco claras. Por exemplo, não se sabe em que proporção as pessoas têm resistência inata ou resistência em função de ter entrado em contato com outros coronavírus mais leves e terem produzido imunidade. Não se sabe em que medida isso pode reduzir a importância o percentual de imunidade de rebanho, porque na medida que você tenha muita gente com imunidade adquirida ou inata, isso diminuiria os percentuais de imunidade de rebanho. Não se sabe, portanto, coisas essenciais sobre a transmissão. É o caso, por exemplo, da transmissão pelo ar. A Organização Mundial da Saúde ainda não se pronunciou em relação à confirmação ou não dessa peculiaridade da doença, de forma que tem muita coisa ainda por ser aprendida. É uma doença que ainda não tem um tratamento oficialmente definido, exceto a dexametasona em casos graves. É o único medicamento que hoje passou pelos testes de rigor científico e que realmente, comprovadamente, produziu resultados favoráveis a quem estava usando. Então, muita coisa ainda para ser descoberta. Não sabemos, por exemplo, qual será a eficiência dessa vacina, das vacinas que virão, quanto tempo vai durar a imunidade, coisas que são muito importantes para o futuro da doença. Por exemplo, a dengue, as pessoas podem ter mais de uma vez. Será que a Covid poderia brindar as pessoas com mais de um episódio? Não sabemos. A partir dessa resposta do senhor, aqui surgiram inúmeras questões, porque a gente escuta muita coisa das pessoas e principalmente em relação à imunidade. Agora, nesse momento, tem muita gente que não faz parte do grupo de risco e que a gente escuta essas pessoas falarem que vamos sair porque a gente pega logo, fica logo imune e se livra da doença. O que o senhor acha dessa afirmação? Olha, de fato, a população mais jovem, ela tem um risco de fazer formas graves muito menor do que a dos idosos. Mas ele não é igual a zero. Portanto, essa é, de alguma maneira, uma roleta russa, porque se a gente for olhar nas estatísticas, a gente vai ver que o percentual de casos de óbitos em jovens que testaram positivo para a Covid varia de 0 a 1,5% até os 30 a 40 anos. Então, é bem menor do que o de idosos, onde a letalidade se situa em torno de 20%, ou seja, a cada 5 idosos que testam positivo, um vem a falecer, ao passo que nas populações de idade mais jovem, praticamente a cada 100 pessoas que adoecem, apenas uma, não se pode dizer apenas, né, quando se trata de um óbito, mas uma pessoa viria a falecer. Portanto, isso está longe de ser um número confortável. Outro aspecto, portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente nunca sabe quem é que vai estar nesse 1%, né? Portanto, os cuidados são sempre aconselháveis. Outro aspecto é que, muitas vezes, quem pode ter a forma grave sendo o idoso ele tem menor mobilidade que o jovem. Mas muitas vezes na casa em que o jovem mora, também mora um idoso. De forma que o idoso, mesmo cumprindo o isolamento social e ficando em casa, corre o risco de pegar a doença de algum jovem que fez uma forma leve ou assintomática, mas aquele idoso vai fazer uma forma grave. Pode ter que se internar, passar 15 dias internado, sofrer muito e pode vir a falecer. Portanto, uma parte dos cuidados em relação à Covid não toca a si próprio. Toca as pessoas que fazem parte dos nossos círculos familiares, dos nossos amigos, e que podem sim fazer parte do grupo de risco ou podem adoecer gravemente.
Doutor Ion, os medicamentos polêmicos, né, principalmente hidroxicloroquina e azitromicina, o senhor recomenda esse uso aí no início do tratamento, primeiros 5 dias após o início dos sintomas? Olha, veja só, o que é que a ciência nos diz? Que ainda não há evidências de funcionamento. A cloroquina, a hidroxicloroquina, ela inclusive já foi banida de países onde a medicina ela cria padrões para o resto do mundo, como é o caso dos Estados Unidos, de forma que a hidroxicloroquina deixou de ser utilizada nos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, considero a hidroxicloroquina, num contexto em que eu acho que a gente deve ter precaução com a saúde das pessoas, para que elas não tenham efeitos graves, além da doença também dos medicamentos, acho que é uma droga que deve ser vista com muita reserva, né? Acho que o fato da Organização Mundial da Saúde ter banido a hidroxicloroquina e os Estados Unidos também, devem nos levar a enxergá-la com reservas redobradas, né? As outras drogas que têm menor efeito colateral, portanto, eu estou classificando a hidroxicloroquina como droga que eu consideraria excluída. As outras drogas, elas não têm evidência. Quando a gente diz cientificamente que uma droga não tem evidência, isso significa não somente que ela pode funcionar, como que ela pode não funcionar, né? A falta de evidências, ela tanto desconfirma a efetividade como a inocuidade. Significa que devem haver estudos para que ela seja confirmada como útil para o tratamento. Essa é uma dimensão que precisa ser considerada. Portanto, protocolos que afirmam o uso dessas drogas, eles não estão fundamentados na ciência. Por outro lado, o médico, ele é, do ponto de vista legal, prescritor pleno. Portanto, não é condenável o médico que possa, na relação médico-paciente, fazer uso de alguma dessas drogas, e eu estou excluindo delas a hidroxicloroquina por conta desse risco, mas ele deve, no contexto desse tratamento, informar o paciente que não há evidências de que a droga seja efetiva. Portanto, se o médico vier a utilizar uma dessas drogas porque não há alternativa útil a elas, e ele se vê na obrigação de tentar alguma coisa para conter o avanço da doença naquele paciente, como prescritor pleno, legalmente ele tem todo o direito, mas ele não pode se isentar de informar ao paciente que aquela droga ainda não está confirmada como efetiva, né? Com isso ele não está dizendo que a droga é inócua. O que ele está dizendo é que não há ainda evidências científicas que comprovem nem a inocuidade e nem a efetividade da droga, né? Então eu acho que ele deve, por exemplo, fazer com que o paciente assine um documento que comprove que ele está ciente disso, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, de forma que isso tudo põe cartas na mesa e permite ao médico trabalhar dentro de critérios éticos, mesmo com drogas que ainda não estão devidamente comprovadas como efetivas pela ciência, desde que essas drogas estejam sendo prescritas com todos os cuidados para que aquelas recomendações negativas de uso, né, como é o caso da ivermectina para gestantes, em que ela não pode ser dada a gestantes, não pode ser dada a crianças com menos de 5 anos, não pode ser dada a crianças com menos de 15 quilos, né? Não pode ser dada a pacientes neurológicos, né? Portanto, todos esses cuidados têm que estar no enfoque do médico para que ele não produza efeitos negativos no paciente que ele quer tratar. E, ao mesmo tempo, tem que ser transparente com o paciente no sentido de que ele realmente saiba que não há evidências científicas de efetividade daquela droga. Entendi. Doutor Ion, tem 30 segundos para a resposta aqui da pergunta do Antônio Queiroz, do bairro Alto de São Manuel. Ele quer saber como diferenciar sintomas da chikungunya e da Covid-19. Olha, são doenças muito diferentes, né? A chikungunya, ela cursa de imediato com dores articulares, né? Que não são tão frequentes assim na Covid, né? Inclusive dores na planta dos pés, né? Tem um
exantema que também é típico, e na Covid as manifestações cutâneas são mais raras, né? Portanto, é importante essa pergunta porque a gente também está vivendo uma época de arboviroses, né? Essa época de chuvas, ela produz os mosquitos que transmitem não somente a chikungunya, mas a dengue também, e a zika, de forma que... Mas essas doenças, elas têm características clínicas diferentes, né? É claro que se a gente tiver um quadro leve de chikungunya que cursa apenas com febre e cefaleia, e um quadro de Covid que cursa com febre e cefaleia, serão dois quadros parecidos. Mas a expressão dessas doenças é diferente. Nosso tempo já está no fim, quase esgotado. Muito obrigada pela participação no cenário político. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Uma boa noite, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Até lá.